Rapaziada, o Ancelotti veio aqui pra seleção brasileira achando que só teria craque, né? E aí a realidade dele é chegar aqui e ver o Rony Rústico à disposição pra ser convocado. Hoje, mano, eu queria dar uma olhada com vocês aqui no seguinte vídeo do canal Vitorando Fute, né? Um vídeo bem interessante aqui que ele falou a falsa geração de craques do futebol brasileiro. Por quê, cara? Porque a gente tem essa impressão, né? Não, beleza, o futebol brasileiro é uma maravilha e tal, mas e se na verdade os jogadores não forem tão bons assim, né? Vamos ver aqui o vídeo. Esperanças de futuros craques da seleção brasileira, que podem se juntar a Rodrigo, Vini Júnior e Paquetá na prateleira das últimas promessas que deram certo, mas em uma seleção que se acostumou com nomes como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo. A atual geração, com essa mídia excessiva, tudo vira highlight e edit com milhões de likes na internet. Jogadores se preocupam mais em aparecer com dancinhas de TikTok, com chuteira colorida e o corte de cabelo, transforma o que a seleção brasileira já foi um dia, e essa geração parece completamente fraca, principalmente para os mais velhos, aqueles que vivenciaram os momentos de glória da seleção brasileira, como a Copa do Mundo de 94 e a de 2002, com shows e partidas mágicas da dupla Romário e Bebeto, e depois Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho. Olhar para essa seleção atual e as promessas do futebol brasileiro. Putz, esse aqui dá até um arrepio, essa imagem aqui, hein? Nossa senhora. As promessas do futebol brasileiro atuais chega a ser uma ofensa, mas e se eu te disser que talvez você esteja errado e que os craques que você considera... Cara, essa imagem do Neymar aí, 2024, caralho, que porra é essa? Essa daqui foi boa. Ainda hoje, os jogadores intocáveis, quando surgiram, não eram tão craques assim. Mas e se eu te disser que essa geração atual pode ser a mais forte de todas desde a Copa de 2002, mais forte até que a poderosíssima geração de 2006, que tinha Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, Adriano Imperador, Cafu, Lúcio e outros? E se eu te provar e te convencer que nós nunca estivemos tão perto do Hexa? Pega sua pipoca, fica... Eu não vou acreditar, mano. Deixa... Não vou acreditar, pô. Não vou acreditar, não. Logo o like no começo pra fortalecer, beleza? E vem com o Vitinho. Mostra a tua fraqueza, Brasil. Chegaram de novo. Chegaram de novo. Chegaram de novo. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. O Brasil acabou de passar pelo maior período de seca na produção de futuros craques de toda a história. Nos anos 90 e 2000 tivemos a geração abençoada com o surgimento de lendas como Ronaldo e Rivaldo em 1993, Ronaldinho em 97, Adriano em 2000 e Kaká em 2001, Robinho em 2002, e depois disso parece que a fábrica fechou. Deus pegou a torneirinha de craque lá e ó, fechou, falou, ó, não vai sair mais nenhum craque, tá desbalanceado demais esse servidor aqui, ó, os caras parecem que tá de hack, vamos dar uma diminuída. Campeão em 94 e 98, finalista em 2002, campeão de novo, os caras já tem 5, tá descendo só carta lendária aí, ó, os caras vai ficar apelão demais, pô. Vamos dar uma fechadinha nessa torneirinha, agora vai descer só carta ouro, vamos mandar aqui, ó, os anjos, manda um Leandro Damião lá pra baixo, um Fred, um Dante, tá bom, um Renan Lodge, um Emerson Royal, pra que mais? Vamos dar uma segurada na seleção aí, pai. Se prepara aí, vai ser só sofrimento agora pro Brasil. Esses talentos dos anos... Pô, Renan Lodge, Dante, Leandro Damião foi pesado. 90 e 2000, Ronaldo, Rony Rústico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká e os outros que eu já citei aí. Todos esses jogadores, desde o surgimento, eram apontados como talentos fora da curva e possíveis melhores do mundo. Isso só foi acontecer de novo em 2010 com a explosão e o surgimento do Neymar. Neymar subiu pro profissional em 2009, mas foi em 2010 que deu pra ver mesmo assim o potencial que era o Neymar, né? E de lá pra cá, durante vários anos, não surgiu no Brasil mais nenhum talento geracional. Aquele cara que você bate o olho e fala, mano, isso aqui vai marcar uma geração possível de ser o melhor do mundo e que pudesse acompanhar o Neymar e ajudar dividindo o protagonismo na seleção brasileira. Nós tivemos o Lucas, que surgiu como um craque no São Paulo, fazendo partidas incríveis. Todo mundo imaginou que ia vingar e ia virar um super craque, mas quando foi pra Europa, escolheu logo ir pro PSG. Pô, o cara é craque. Aí logo de cara ele vai pro PSG. É pra tomar fumo mesmo, né, mano? O cara já foi pro cemitério antes de nascer. Que viagem, meu amigo. Então aqui o Lucas acabou que passou por vários clubes. Depois do PSG, veio pro Tottenham, que é outro, que é um PSG inglês. Infelizmente não deu certo nosso querido Lucas. Tivemos o Nilmar. Não, isso que ele jogou bem no Tottenham, tá, pô?
Não, isso que é o mais engraçado, é que o Lucas, ele jogou bem, né? Muitas temporadas ele jogou bem no PSG, no Tottenham ele chegou aí muito bem, inclusive. Quase ganhou a Champions League lá, só que ele sempre ficou meio que num limbo, assim, né? Ele nunca foi considerado o craque do time, mas também ele não era ruim, mas também não era tão bom assim. Aí acabou que ele nunca foi convocado pra seleção. Mas de fato, pô, não foi aquilo que a gente esperava que ele seria, né? Principalmente depois desse golaço aqui contra o Corinthians, que ele quase ganhou uma estátua lá. Ele pega a bola lá do outro lado, os caras tentando arregaçar ele no meio aqui, ó. Ninguém pegou o homem. Quando o cara meteu um gol desse aqui, todo mundo falou, mano, isso aqui é gênio. Tá surgindo mais um gênio no futebol brasileiro. E o Nilmar até tinha um potencial absurdo, só que devido à explosão dele, sempre teve muitas lesões e acabou que não vingou também. Depois tivemos o Oscar, né, que teve um começo maravilhoso no Inter. Pô, a gente pensou, não, agora a gente tem um 10, um meio armador. Curiosidade, até hoje o Oscar é o cara que mais tem assistência pro Neymar, mano. Você tem uma ideia como o Neymar é solitário na seleção. Então o Oscar aí surgiu como um craque no Inter e principalmente quando ele chegou no Chelsea, ele chegou destruindo. Todo mundo pensou, poxa, agora surgiu mais um craque na seleção. Só que o Oscar também não vingou. E o Oscar é daquele cara que a gente, tipo assim, pensava que ele seria um excelente, um ótimo, muito bom jogador. Mas todo mundo sabia que ele não tava no nível do Neymar, por exemplo, né? Então aí o Brasil carente de talentos, assim, durante vários anos. E até mesmo essa lenda aqui, ó, Douglas Costa. Pô, mas o problema do Oscar foi que ele decidiu não ser um craque, né? Porque se ele quisesse, ele poderia ter continuado na Europa, poderia ter continuado em grandes clubes lá. É que ele quis ir pra China, pô, muito novo, né? Todo mundo esperava que ele pudesse acompanhar o Neymar jogando na ponta oposta. O Douglas Costa era muito criativo, jogava muito, né? Jogava muito, é muito habilidoso, muito explosivo. E essa explosão é tão grande que nem os músculos dele acompanham e acaba que lesiona o tempo todo. E aí o Douglas Costa também não vingou. Vou cometer um crime futebolístico agora, mas você vai me perdoar. Vamos comparar Romário e Endrick quando surgiram como exemplo. Romário subiu ao profissional do Vasco em 1985 com 19 anos. Na sua primeira temporada como profissional, o Romário fez 39 jogos e 24 gols. Já o Endrick subiu pro profissional muito mais novo, com 16 anos, e obviamente são tempos diferentes, né? Hoje os moleques com 17 anos, fimose, pedrinha no peito, já tá subindo pro profissional. Mas o Endrick na temporada 22-23 não foi titular. Na temporada 23-24 também ainda brigava por vaga, depois se consolidou como titular. E agora na temporada de 2024, depois de se firmar como titular, já foi convocado e se tornou o terceiro jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira, em uma convocação que ninguém discordou, considerando a atual situação da falta de camisa 9. Endrick não só estreou, como fez 3 gols nos primeiros 3 jogos, contra Inglaterra, Espanha e México, em jogos onde ele sempre entrou com pressão absurda. Com 17 anos, Endrick já tem 3 gols pela seleção e Romário nem tinha estreado como profissional ainda com essa idade, e ele só foi convocado a primeira vez com 20 anos de idade. Endrick agora tem 19 jogos como profissional e 21 gols marcados, mais gols do que jogos. Então o Romário aproximadamente fazia 0,61 gols por jogo. Como isso não existe, é um gol a cada 2 jogos mais ou menos. E o Endrick é aproximadamente 1,1 gol por jogo. Então a cada 90 minutos aí mais ou menos o Endrick faz um gol. Então ele tem a média o dobro do Romário praticamente. Então aonde eu quero chegar com isso? Eu tô dizendo que o Endrick é melhor que o Romário? Não, claro que não, porque eu não sou louco. Mas o grande problema da comparação é tanto de jogadores como os das gerações. Se você comparar o Romário, agora que você sabe que ele já ganhou, decidiu uma Copa, se Endrick é um insulto, é óbvio, eu sei que é loucura, tá ligado? O cara tem que estar chapado. Mas se você comparar começo com começo do Romário com começo do Endrick, dá pra ter um pouco de esperança a mais. Eu não tô dizendo que o Endrick vai se tornar um Romário, mas dá pra ele ganhar uma Copa com a seleção, entendeu? Olhando pro futuro... Não, realmente, eu entendi o que ele quis dizer aqui, e faz sentido, tá, essa comparação. Porque, cara, dentre esses jogadores que surgiram nos últimos tempos, vocês têm que concordar que, assim, o que tem mais esperança de que se torne um grande craque é o Endrick. Pô, o Endrick, a primeira temporada dele lá no Real Madrid, difícil pra caramba, pouquíssimas oportunidades, e o cara entregou sempre, mano. O cara entregou todos os jogos que ele teve oportunidade, ele fez alguma coisa. É claro, tem 18 anos ainda, cometeu alguns erros ali, um momento ou outro, mas ele entregou, mano. No geral, a gente pode falar, ele entregou, não sentiu a pressão no Real Madrid com 18, 19 anos. Então, assim, isso é uma coisa impressionante. Isso aí passa muito mais confiança do que o Vinícius Júnior, por exemplo, que chegou se cagando lá de medo no Real Madrid e depois de algumas temporadas ele se transformou no Vinícius Júnior, beleza. Mas assim, o Endrick, cara, ele é o que parece ser o mais diferente de todos.
na minha opinião. E eu consigo ver o Endrick igual o Romário, assim, decidindo uma Copa do Mundo. Não acho que é absurdo pensar isso, não acho. Não é uma loucura imaginar o Endrick chegando numa Copa como um dos melhores atacantes do mundo. Mano. Na de 2026 pode ser que não seja, mas na próxima, hoje, não se vê ninguém capaz de ser mais esse cara do que ele. Tem o Haaland, tem outros centroavantes, mas nas próximas gerações o Endrick vai sim ser um dos nomes favoritos. No dia de hoje, o que a gente projeta é brasileiro. E aonde eu quero chegar com isso? O Brasil vive atualmente o maior momento de surgimento de futuros craques dos últimos 20 anos. E eu posso provar. O Ronaldinho tava no auge, pô. Os treinos... Foi o ano que o Barcelona ganhou a Champions, inclusive, não foi? 2006? Foi aquele ano, pô. O Ronaldinho tava no auge, cara. Né? Foi flagrado muitas vezes na noite. 2 anos depois foi pro Milan e nunca mais foi o mesmo. Tanto depois que ele foi pro Milan, aí já era. Mas, pô, naquela época da Copa 2006... Com 30 anos na Copa de 2010, ele nem foi convocado. O Dunga foi tirado pra burra aí. Todo mundo ficou puto, inclusive eu. Mas não dá pra negar que ele não foi convocado. O Kaká tava vivendo uma fase maravilhosa, mas foi eleito o melhor do mundo no ano seguinte, em 2007. Então, mesmo que fosse craque, ainda não tava no seu auge, né? O auge dele foi no ano seguinte, mas já tava muito bem. E Adriano, que vinha da Copa América e das Confederações como melhor jogador, melhor atacante e artilheiro, mas logo se iniciou o declínio também e 3 temporadas depois ele já tava de volta jogando no Patrícia Amorim ali. Brasil, aqui no Flamengo, com 27 anos apenas. Então era um quarteto mágico, com certeza, mas estava perdendo, já começando a perder a magia. Dava pra ganhar a Copa? Sem dúvidas. Foi a melhor geração dos últimos anos todos, né? Não tem o que falar. Mas sabendo do que a gente sabe agora, dá pra entender mais ou menos, né, como que essa seleção não ganhou a Copa. Em 2006, a seleção foi eliminada pra França nas quartas e depois dessa safra aí, foi só ladeira abaixo. Agora você vai acompanhar o declínio das gerações da fabricação de craques no futebol brasileiro. De 2006 a gente viveu o ápice e aí quando você chega no topo, meu amigo, manter já é difícil, o mais fácil é cair. E foi isso que aconteceu com a seleção. Bom, cara, se a gente for para pensar, realmente, 2006 aquela geração era um absurdo, né? A geração 2006 era um absurdo, poderia ter vencido, e aí a partir daí, aí é dose, né, mano? Aí, cara, o Ronaldinho dá muita pena, né? Com 30 anos, não ter capacidade de jogar a Copa do Mundo 2010, pô, isso... Se o Ronaldinho tivesse jogando bola pra caramba ainda, com 30 anos, cara, nem é tão velho assim, né? Seleção brasileira. Em 2010, os principais nomes eram Robinho e Kaká, numa mescla com vários jogadores experientes como Lúcio, que tinha 32, Juan com 31, Kaká em baixa no Real Madrid. Era uma boa seleção, Luiz Fabiano estava em ótima fase, mas não deu, ficamos para a Holanda. Como eu disse, se você olhar a seleção de 2006 para 2010, você vai ver o Lúcio, caras muito mais velhos, né? Então já começando a entrar ali no fim da carreira e um declínio absurdo de craques. Então você tem como craques internacionais ali mesmo, só o Kaká e o Robinho. E era uma seleção que poderia estar bem mais forte, né? Não era pra precisar de renovação. Júlio César também era craque, tá? Júlio César, porra, baita goleiro, mano. Mas falhou também na Copa do Mundo, né? Mas, pô, era o melhor goleiro do mundo nessa época, o Júlio César. Nessa Copa, porque o Ronaldinho ainda era pra estar jogando, porque ele só tinha 30 anos. Adriano Imperador era pra estar no auge dele, porque ele ainda tinha 28 anos na Copa de 2010. E pela temporada que ele fez em 2009, ele poderia até ser convocado quando ele tava no Flamengo, mas ele voltou pra Roma e ficou sem jogar. E o Ronaldo Fenômeno já tinha 34, então vamos tirar ele da lista aí, né? 34 anos, o cara já não tem mais obrigação de jogar uma Copa do Mundo. E aí, em 2014, que começa a desgraceira. Só de ver essa foto aqui me dá medo, não tenho o que falar, 7-1 foi pouco, e de 2006 a 2014 foi só queda de talentos, foi uma ladeira abaixo de talentos. Em 2018 começou a melhorar, mas não era nenhuma grande seleção, porém em 2018 era meio que impossível não melhorar, porque a 2014 pra mim foi o fundo do poço, só tinha como subir, né? Então 2018 deu uma melhorada, não era aquela grande seleção, mas tava ok, mas era ruim ainda. E em 2022 finalmente chegamos a uma boa geração, onde todos acreditavam que poderia ganhar e realmente poderia. Na Copa de 2022 a gente tinha o Vinícius Júnior no auge, Rodrigo jogando muito também no auge, Neymar numa boa idade ali, começou a temporada destruindo e a gente tinha um sistema defensivo bom, até porque o Tite tomava pouquíssimos gols, então dava pra acreditar que a gente ia ganhar e realmente a gente poderia, né? Os 4 minutos doeram tanto porque todo mundo acreditava que era uma seleção que realmente poderia ser campeã e olhando até hoje dava, por isso que dói tanto. Lá
Nossa. Por isso que dói tanto. E foi aí, em 2022, 16 anos depois, que nós vemos a seleção ter uma crescente de talentos, né? Em 2006 a gente foi só caindo, em 2010 a gente tava aqui, em 2014 a gente veio pra cá, em 2018 começou a subir, em 2022 a gente chegou aqui, mais ou menos, né? Então, considerando a safra atual com os talentos que estão surgindo, principalmente o Estevão aí, que pra mim é muito diferenciado, a seleção nunca esteve tão perto do Hexa desde 2006. Quando eu falo mais perto do Hexa, é ir mais longe na Copa. Ter um time competitivo que você olha e fala, poxa, dá pra chegar na final, dá pra ganhar. Então nós estamos numa falsa geração de craques? Na minha concepção, depende. Se comparado a 2002, creio que sim. Se comparado a 2006, os craques que tinham lá, os nomes, né, também. Porém, eles não ganharam, então tá na mesma que todas as outras, né? Mas se comparado a 2010 pra cá, eu penso que nós não tivemos uma seleção tão boa de crescente de possibilidades há muitos anos. E eu vou finalizar o vídeo com uma polêmica do nada, aleatória, de graça. Se o Neymar surgisse nessa geração, ele ganhava pelo menos uma Copa e 2 bolas de ouro. Ah, isso aí não é polêmica, né, mano? Isso aí é fato, mano. Isso aí é fato, né, pessoal? Enfim, cara, mas é isso aqui o vídeo. Assim, sinceramente, vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que a seleção de 2018 era boa, cara. Eu acho que a seleção de 2018 era boa. O Tite tinha encaixado ali o time. Cara, 2018 é o auge do Neymar. E assim, não tinham outras seleções tão boas assim, cara. A seleção da França tava bem encaixada, é claro, né? Mas, pô, o Mbappé tinha 18 anos ainda. O Griezmann tava jogando muito naquela época também. A seleção da França era boa pra caramba mesmo. A seleção da França era absurda. Tinha o Pogba jogando muito também. Então tá bom, talvez o Brasil perdesse pra França, mas, cara, aquela seleção do Brasil era boa, mano, 2018. O Coutinho tava jogando bem, o Coutinho tava ajudando, né, ali a seleção, tava carregando o piano. O Coutinho fez uma Copa melhor que a do Neymar. Ou será que eu tô enganado? Não, acho que eu tô enganado, né? Acho que eu tô enganado, me empolguei muito agora. Mas assim, é aquela coisa. O Tite quis insistir com o Gabriel Jesus, poderia ter utilizado mais o Firmino, que tava voando. Mas não quis em nenhum momento dar uma oportunidade maior pro Firmino, para ele jogar um jogo titular. Tem esse problema. A defesa do Brasil era muito boa, cara, muito boa. Até o Fagner, quando entrou lá em 2018, foi muito bem na lateral, né? Pô, a lateral do Brasil era muito boa, teoricamente, né? A zaga também estava muito bem. O Thiago Silva é muito bom jogador, né? O Miranda também. Enfim, aí teve problema ali com o Fernandinho, não sei o que e tal, mas é o Neymar no auge, né, cara? Então assim, 2018, cara, a gente viu uma seleção brasileira boa, bem montada, com boas peças e o Neymar no auge. Então assim, poderia tranquilamente ter vencido a Copa, né? Não seria um absurdo o Brasil ter vencido a Copa, inclusive se passa ali da Bélgica, né? Tem o problema da França, aí realmente o problema, mas chega na final, pô, é contra a Croácia, né? Aí é muito mais fácil, né? Ou Croácia, ou seria Inglaterra naquele ano, se eu não me engano. Também, se não fosse a Croácia. Tá bom, mas aí você vai dizer, mas em 2022 o Brasil perdeu pra Croácia. Tá bom, eu sei, né? A gente nunca sabe, pô, o futebol é um grande si, né? Mas a questão toda é que, pô, parecia que dava 2018, né? E 2022 a geração era realmente muito boa também. Mas assim, era o Richarlison o atacante, né? Então, pô, por mais que essa geração fosse boa, a gente sabe que também não é aquela coisa, né? Agora, para a próxima Copa do Mundo, a gente tem chance de ter um Endrick titular, junto com um Vinícius Júnior, talvez jogando muito bem, Rafinha, pô, disputando bola de ouro. Se o Ancelotti conseguir dominar essa seleção, realmente dar um jeito na seleção, cara, o potencial tá aí, mano. Dá pra... O Estevão, pô, muito absurdo também, craque demais. Não sei como que ele vai conduzir a carreira dele, não sei se ele vai explodir lá na Europa ou não. Mas no Palmeiras, não precisa provar mais nada pra ninguém, né? Então, assim, espero que o Ancelotti convoque também o Estevão. Aproveite esse pessoal aí, esses craques, né? Dê mais espaço. E, cara, não queima o Endrick, né? Igual o Dorival. O Dorival tinha um prazer em queimar o Endrick, que era uma coisa assustadora, pô. O Dorival fez de tudo pra acabar com o Endrick na seleção, né? Caramba, cara, só botava o moleque quando ele precisava fazer um hat-trick pra salvar a seleção em 5 minutos. Era essa a oportunidade que o Endrick tinha sempre com o Dorival, né? Mas enfim, pessoal, é isso aqui o vídeo, cara. Eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aqui
dessa geração de craques. Se você acha que a seleção realmente tá com uma boa geração ou não. Se você quiser, cara, se inscreve lá no canal do Vitorando Fute. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês se inscreverem lá no canal dele. Também tem vários vídeos muito bacanas. E é nóis, beleza, pessoal? Tamo junto, cara. Um forte abraço aí. Valeu e até o próximo.